Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cerca removível para piscina. Ela é uma solução muito boa que foi desenvolvida com o intuito de facilitar o cercamento em áreas de piscina, áreas de lazer e outras áreas externas. E o principal diferencial desse cercamento é o fato de ela ser totalmente removível. Então existem muitas opções hoje para cercar uma piscina. Você pode fazer um cercamento com parte de vidro, você pode fazer um cercamento com estrutura de madeira, você pode fazer cercamento com gradil metálico, com estrutura metálicas e diversas outras opções. Mas por que fazer com cerca removível para piscina? Quais as vantagens? Quais as características desse tipo de cercamento? É sobre essas questões que nós queremos falar um pouquinho nesse vídeo hoje. E se tratando das diferenças desse tipo de cercamento para as outras opções, eu trouxe aqui 4 pontos principais que eu acredito que são fundamentais levar em consideração quando você está tentando decidir sobre qual cercamento fazer. Então, uma das questões é a praticidade. Quando se trata de uma cerca removível, uma das vantagens é o fato de que você pode fazer o cercamento rente até mesmo à piscina, se você quiser, para que você possa aproveitar no dia a dia todo ao redor. Então, às vezes, você tem uma mesa, um deck ou uma área externa que você pode usar no dia a dia. E, se você quiser fazer o uso da piscina, você pode abrir um entre módulos e fazer o uso dela mesmo com a cerca. Naturalmente que fazendo esse cercamento próximo da piscina, ele vai ficar um pouco mais fechado o ambiente. Mas você tem a praticidade de utilizar quando quiser e se quiser retirar para poder manter o ambiente todo aberto, você consegue tirar totalmente a cerca. Então você faz a remoção, uma única pessoa consegue fazer esse procedimento e você retira toda ela, deixando o ambiente totalmente aberto em menos de 10 minutos. Então esse item praticidade é um diferencial muito forte para quem está querendo fazer um cercamento para a piscina. Um outro ponto bem interessante é a questão da manutenção. Esse é um tipo de cercamento que ele basicamente não exige manutenção. Você tem hastes de alumínio com uma rede em poliéster revestida em PVC, ou seja, não adere à sujeira e ao mesmo tempo, com o tempo, mesmo que ela pegue um pouquinho de sujeira, ela não aparenta. Então, diferente, por exemplo, de uma estrutura de vidro que exige esse tipo de manutenção, onde você tem que fazer esse processo constantemente de limpeza para manter tudo bonito e agradável. No caso da cerca removível, você também tem essa vantagem de não precisar fazer manutenção com frequência. E para a estrutura em si, o fato de colocar e retirar não gera manutenção também. Porque você tem hoje uma estrutura sólida em alumínio e a rede também com uma resistência muito grande. Então você pode utilizar, instalar e retirar sem problema nenhum, com frequência, isso se quiser todos os dias, semanalmente, a cada 15 dias, isso não vai interferir na resistência desse material. Um outro ponto importante também é a questão do custo. Se você vai fazer um cercamento, dependendo do modelo de cercamento, você vai precisar de um custo muito alto, como é o caso da estrutura em vidro, como algumas estruturas feitas sob medida. A vantagem desse tipo de cercamento é que você consegue ter um processo modular, que ele é pré-fabricado, personalizado para a sua situação, mas de uma forma padronizada por módulos. Então isso facilita tanto a questão de reduzir o custo do produto final, como facilita também o acabamento uniforme de todo o cercamento. Então é uma outra vantagem desse tipo de cercamento. Além da questão do acabamento. Então quando você olha esse cercamento instalado, você percebe que ele harmoniza muito bem com a estrutura de forma geral. Ele tem várias opções de cores, tanto para a haste quanto para a rede, e o modelo tem um excelente acabamento. Isso faz com que, seja para um ambiente mais rústico, um ambiente mais moderno, seja para uma área interna ou para uma área externa, você vai ter um acabamento excelente em qualquer situação. E quando se trata de cerca removível, todas são iguais, funcionam da mesma forma, têm a mesma resistência, tanto faz se eu compro de uma marca ou outra? Essa é uma dúvida constante que surge e a gente queria falar também um pouco sobre isso. Na verdade, existe muita diferença entre uma marca e outra. E os principais aspectos que fazem a diferença primeiro, a manutenção gerada por cada modelo. Outra, a parte estética, existe muita diferença do acabamento de um cercamento para o outro. Os acessórios, e o que são os acessórios? Cada local para instalação, ele precisa de alguns acessórios para ser instalado. Por exemplo, numa situação com deck, você precisa ver, normalmente o deck ele precisa de um suporte abaixo dele para que possa ser feita a instalação no deck. Então nós chamamos de tubo prolongador. Isso não é todas as empresas que têm. Em alguns casos você quer fazer a fixação pela lateral do deck ou da laje. Então você não quer fazer a fixação por cima.
tem um outro acessório que precisa para esse tipo de instalação. Mesma coisa o portão, ele é um acessório que facilita o uso no dia a dia e que tem muita variação da qualidade de uma marca para outra. Além de outros acessórios que também são relevantes, que a gente vai falar um pouquinho agora e que fazem toda a diferença, uma marca ou outra, a qualidade, a forma como funciona, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas características também. No sentido da diferenciação entre uma marca e outra, um bom exemplo é a nossa experiência. Nós, como empresa, trabalhamos há mais de 32 anos no ramo de cercamento. E há muitos anos atrás nós percebemos que a cerca removível ela era uma opção muito interessante para diversos clientes. Então nós começamos a fazer uma pesquisa nas opções hoje disponíveis de empresas que fabricam esse tipo de cercamento. Nós levantamos ali cerca de 7 marcas que são empresas realmente relevantes no mercado nacional para entender as diferenças. Quando nós começamos a fazer essa análise, nós vimos que tinha uma empresa que ela estava há muito mais tempo no mercado. E por esse motivo entendemos que provavelmente ela era uma opção interessante. Começamos a melhorar a negociação, a conversação a respeito dessa marca e dessa empresa e logo fizemos alguns testes desse cercamento. Mas quando nós começamos a fazer os testes dessa marca, nós percebemos algumas dificuldades, tanto na comunicação, quanto nas soluções, quanto no acabamento do material, e nós verificamos que essa empresa não era a empresa ideal para fazer uma parceria conosco. Então nós continuamos a nossa procura, começamos a avaliar um pouco mais a fundo a questão de acabamento, a questão dos acessórios para poder facilitar o processo de instalação, e foi quando nós chegamos na empresa Protect Pool. A Protect Pool, por mais que ela não seja a empresa com mais tempo de mercado, nós verificamos que ela se desenvolveu muito rapidamente e desde o início trouxe soluções muito desenvolvidas, tanto na questão de resistência, quanto na questão de acabamento, quanto na questão de acessórios disponíveis e na facilidade do processo para o cliente utilizar e para nós como empresa que oferecemos isso para os nossos clientes para o processo de instalação e também de suporte. Porque todo projeto que é instalado, ele é feito primeiro um projeto, delimitado como funcionará o processo de instalação nesse contexto, um projeto totalmente personalizado. E nesse sentido nós percebemos que existiam vários diferenciais em relação ao produto da Protect Pool. E nesse sentido eu vou falar agora um pouquinho das características técnicas desse produto para a gente poder desenvolver então um pouco mais a diferença e a característica desses produtos da Protect Pool que entregam realmente um diferencial. Então, falando um pouco sobre as características da tela que é colocada nesse cercamento removível, ela é totalmente em tecido 100% poliéster, de alta tenosidade, revestido em PVC. E, além disso, ela tem uma resistência de 3.200 kg por metro quadrado e ela também contém o aditivo anti-UV e antifungo, além de aditivo anticloro e anti-chama. E o que isso causa na questão da durabilidade na aplicação? Primeiro, é uma tela que ela não adere à sujeira pela composição que ela possui, o acabamento estético fica muito bom e como vocês viram, ela tem uma resistência de até 3.200 kg. É muita coisa. Naturalmente que todo o material que ele fica exposto ao tempo, ele vai perdendo um pouco da durabilidade com o tempo. Então é fundamental que a tela ela tenha uma resistência muito maior do que a necessidade, porque em 5, 10, 15, 20 anos que você vai utilizar essa tela, ela aos poucos vai perdendo essa resistência. Mesmo assim, ela vai se manter acima da resistência mínima necessária, porque ela é construída para uma resistência muito alta. Além disso, esse tratamento anti-UV, antifungo e anticloro e anti-chama é fundamental, porque nós estamos num espaço com todas essas exposições. Então, muita exposição à água, muita exposição a cloro, à luz solar, e esses tratamentos vão fazer com que a sua tela dure ainda mais. E as hastes que são utilizadas para a fixação dessa tela são também de um material muito resistente, e isso chamou a nossa atenção. Elas são feitas com liga de alumínio 60-63, com uma camada dupla de alumínio. E isso faz com que a espessura da haste de alumínio fique em 7,39 milímetros. E isso é bem espesso. Isso faz com que, mesmo que alguém coloque ela sobre uma situação de estresse muito grande, ou seja, que ela force muito, vai demorar muito para a haste ceder. E isso é uma característica muito diferente. A gente até fez um teste em laboratório verificando a resistência das hastes de cada uma das empresas que são líderes no mercado nacional para a gente tentar entender essa diferença. E você vê que quando você força essas outras hastes, a haste ela dobra muito mais rapidamente e além disso, muitas delas até mesmo estouram embaixo, elas cortam o alumínio.
E isso faz com que até aumente o risco de acidentes em caso de alguém estar colocando peso sobre a haste. Já a haste da Protect Pull, mesmo você forçando, você vê que ela é muito mais resistente que as demais. E ainda assim, mesmo que amasse, você vê que ela nunca estoura, nunca corta o alumínio embaixo. E isso aumenta muito o nível de segurança desse tipo de haste. Faz com que o cercamento fique muito mais seguro. Isso é uma coisa que também chamou muito a nossa atenção. Além do acabamento. Então, quando você vê a cerca como um todo, a junção das hastes com a tela, o acabamento em cima da haste, a parte da bucha, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora, existe um acabamento muito bom. E isso foi uma questão que chamou muito a nossa atenção e foi por isso que nós optamos, então, por trabalhar com a Protect Pull como a nossa parceira nesse tipo de cercamento. E o legal desse tipo de cercamento é que, além de ele poder ser utilizado em residências para proteção tanto para criança quanto para pet, ele também atende às normas do bombeiro. Então, por exemplo, às vezes, se é uma piscina ou uma área que você tem acesso comum de um condomínio ou de um prédio, de uma área que seja de comum uso de todos, o bombeiro normalmente pede que seja feito um fechamento. Então, existem algumas regras para esse fechamento que esse cercamento de cerca removível, ele se adequa perfeitamente, que é a questão de uma altura mínima de 1,10 m e o sistema de trava desse tipo de acesso, ele tem que ser com 1,50 m de altura, para evitar que a criança tenha acesso e consiga entrar sem a supervisão de um adulto. E todas essas características estão dentro do cercamento removível da Protect Pull. Então, se você precisa de um cercamento também para uma área pública ou uma área comum de condomínio, você pode estar utilizando esse cercamento. Já partindo um pouco agora para a parte de instalação desse material, ele é um procedimento bem simples, que faz pouca sujeira e precisa de poucas alterações no ambiente. Então, naturalmente, precisa primeiro um técnico ir até o local, fazer a verificação da posição onde você deseja colocar esse cercamento, fazer a verificação de como precisa ser feito o processo de perfuração do solo e como vai ser feita a fixação tanto da bucha quanto da haste. Depois de feito esse levantamento, então, nós passamos nos locais onde é necessário um scanner para poder verificar se abaixo do chão não tem nenhum fio elétrico, nenhum encanamento para evitar transtornos posteriores. E depois disso, então, nós viemos com a nossa máquina de perfuração profissional, onde ela faz a perfuração de cada furo conforme necessidade. E é importante levar em consideração que, até para evitar transtornos, essa máquina ela faz uma perfuração exatamente da distância que nós precisamos para a bucha. Então ela tem uma marcação, nós furamos apenas de 8 a 10 centímetros, que é o que a máquina vai precisar para poder colocar a bucha, e abaixo disso nós não perfuramos. Logo após a perfuração e instalação das buchas, nós fazemos então a instalação dos módulos. Cada módulo ele deve ter a sua numeração para facilitar tanto o processo de instalação quanto retirada. E no processo de instalação você faz a instalação então de todas as hastes na posição em que ela vai ficar, em todo o processo de fechamento. Depois disso você volta e vai fazendo então o processo de fechamento com os mosquetões. Então o mosquetão ele é feito totalmente em material inoxidável para evitar também transtornos, e sempre que você for fazer a colocação e a retirada, é interessante você abre o mosquetão, você solta os módulos e fecha o mosquetão novamente para poder manter aquele mosquetão sem cair e você conseguir preservar a posição desse mosquetão para facilitar a instalação posterior. Então você faz a instalação tanto da bucha, posteriormente os módulos, e faz o fechamento com o mosquetão. No caso de você ter interesse em colocar um portão, que é a opção mais interessante para a questão de fechamento com praticidade, porque daí você não precisa abrir módulo nenhum, nem para sair nem para entrar, o processo é da mesma forma, só a perfuração do solo e fazer a instalação do portão, e a partir disso já está pronto o cercamento, sem sujeira, sem precisar mexer demais no chão ou em qualquer outra área da sua piscina. Depois da cerca instalada, você vai precisar, em algum momento, fazer o uso da piscina. Então, existem algumas formas de acessar a piscina. Você se instalou o portão magnético, você tem a chave, você só destranca ele, levanta a trava e você pode acessar livremente a piscina. Se você não quis fazer a aquisição do portão, você também pode fazer o acesso de forma simples. Você vai apenas soltar um mosquetão da área onde você deseja fazer o acesso, você levanta as duas hastes que estão nesse mosquetão, abrindo e enrolando essa tela até chegar na próxima haste instalada, e dessa forma você vai ter um espaço de 1 a 2 metros, dependendo de como for feita a abertura, para passagem livremente.
Se você quiser fazer apenas essa abertura sem precisar tirar toda a cerca para poder utilizar a piscina, você pode utilizá-la livremente dessa forma. Já se você quiser fazer um evento e quiser utilizar o ambiente todo da piscina, é muito fácil. Você pode fazer a retirada total dessa cerca de forma muito simples, da mesma forma que essa abertura. Você vai pegar, primeiro fazer a abertura de todos os mosquetões na disposição do cercamento e você fecha esse mosquetão depois de fazer a retirada do módulo, né? Após isso você faz a retirada de todos os módulos, começando pela ponta e retirando todo o restante do módulo. Após a retirada, você só coloca ela num canto, onde você vai poder fazer o armazenamento enquanto não estiver utilizando, e faz da mesma forma com os demais módulos. Após fazer a retirada total, você só coloca a tampinha em cima de cada bucha e todo o espaço já está aberto. Essa retirada ela pode ser feita por uma pessoa adulta sem dificuldade e ela leva menos de 10 minutos na maioria das piscinas, o que facilita muito o uso no dia a dia, porque você pode fazer a retirada para o uso e colocar no mesmo dia, mantendo o ambiente aberto no momento em que você deseja e ele seguro no momento em que você não vai mais precisar fazer o uso. Bom, agora a sua cerca está instalada e pronta para uso, mas não se preocupa. Se você precisar de algum suporte, acionamento de garantia, isso você consegue fazer sem problema nenhum. Então, tanto a Protect Pool quanto a Sofela te dão 5 anos de garantia de todo cercamento. Ou seja, se você tiver algum problema com a tela, alguma haste que danificou, alguma situação que fugiu do padrão ideal, que você precisar de suporte, é só você entrar em contato. Nós deixamos em toda a instalação também o certificado de garantia com todas as instruções para você saber como preservar bem a sua tela e como manter a garantia. E como você precisa também fazer para entrar em contato caso você precise para acionar essa garantia. Bom, esperamos que com essas informações você tenha conseguido entender um pouco melhor como funciona a cerca removível para a piscina. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para te responder e para te ajudar. Se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre essa solução, não deixe também de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais, porque a gente está sempre postando novas instalações e dicas também sobre esse tipo de cercamento.